Que estamos mais uma vez com o nosso trabalho de divulgação do Espiritismo em nosso canal Pátria do Evangelho. O ateísmo e o fim das religiões. Bom, eu fiz um trabalho de alerta em relação à questão do materialismo, do ateísmo, advindo da questão das pessoas estarem utilizando a religião para conseguir vantagem de ordem financeira. E esse trabalho de hoje é para continuar esse vídeo que eu já fiz uma parte, né? E gostaria de falar um pouquinho mais sobre o assunto, que assim vai esgotar um pouco mais, né, essa temática, e falar com vocês a respeito desse problema sério que está ocorrendo na questão de espiritualidade no nosso mundo. O Brasil, por exemplo, é um país cristão, né? Dizem que tem 85%, parece, ou mais, né? Até 90% ou mais de pessoas cristãs. Mas a questão não é essa, a questão é que se utiliza do cristianismo, principalmente aqui no Brasil, porque tem outros países, outras religiões que fazem talvez até pior, né? Mas o cristianismo tem se dividido demais em muitas religiões, muitas doutrinas baseadas no ensinamento bíblico, e essas doutrinas, muitas, até a maioria, né? Elas se baseiam na questão do dízimo, da arrecadação de dinheiro para manter a igreja, manter a função do trabalho de divulgação daquela doutrina. Ninguém duvida que, à medida que o povo vai ganhando conhecimentos, entende a questão de religião de uma forma mais avançada. É claro, se ela ganha em espiritualidade e se ganha em sabedoria, ou se ela ganha apenas em conhecimento técnico da vida, da economia, de tudo, tanto faz, né? As pessoas vão perdendo a inocência e muitos passam a descuidar-se da religião. Eu falo da religião ortodoxa, né? Da religião engessada em regras morais ou regras complicadas às vezes para algumas pessoas cumprirem. E então, vendo essas pessoas que aquela ideologia está buscando enriquecer ou trazer vantagem financeira ou de poder para os seus membros, para os dirigentes principalmente, então muita gente afasta dessas igrejas. Tem vários canais de pessoas que se dizem crédulas, não acreditam mais em nada, e Deus para elas não existe, porque elas veem a Bíblia, né? Leram a Bíblia, acompanharam, e aí elas não conseguem depreender ou retirar dali uma ideia de Deus mais avançada, e está lá essa ideia de Deus mais avançada, mas as pessoas muitas vezes não conseguem. Então elas se afastam por causa que muita gente está utilizando da fé para se locupletarem, né, de vantagens. Mas a gente lembra que a ideia de Deus, a ideia da religião, a doutrina principal, né, falar do amor, da bondade de Deus, acho que é aquilo que eu acho que vale a pena, né? A gente, por causa dos outros, não vamos deixar de ir, mas as pessoas estão deixando, né? E está muito séria essa questão. Muitas pessoas percebem que o interesse dos religiosos não tem muito a ver com espiritualidade, mas com essa busca desenfreada por dinheiro, por riqueza, por facilidades e vantagens, por folga, né? Não trabalhar em algo que vai gastar muita energia do corpo, vai suar bastante. Então elas, para poder ficarem mais tranquilas, preferem ganhar a sua vida tomando do outro o pouco que elas ganham, né? E, enfim, se livrar das fadigas, né? Que é normal a todo mundo, menos a essas pessoas que se acham espertas e que se encostam, né, dessas pessoas incautas, os incautos, para os seus seguidores incautos, né? Para poder negociar com elas, dizer que elas têm o céu para entregar para elas, né? Acreditam que ganha o céu, essas pessoas, muita gente acredita, ganha o céu entregando a essas lideranças de igrejas as poucas economias que elas conseguem, né? Lembrando que eu estou com a colinha aqui, gente, para ir falando com vocês, tá bom? Se a religião se ocupa em ganhar dinheiro, de arrecadar, de tornar-se cada vez mais rica, ela já desviou, né? Desviou os seus objetivos e passa a ser apenas o interesse, né? Um centro de interesse
por coisas materiais. Ou seja, aí está aí o verdadeiro pecado, né? A palavra pecado significa errar o alvo, né? O espírita em geral não usa a palavra pecado, né? Ele usa a palavra experiência. Fez a experiência errada e vai sofrer a consequência. Porque o pecado já fica uma coisa mais dogmática, né? A gente utiliza pouco. Então a palavra pecado quer dizer errar o alvo. Se esses líderes estão errando o alvo, porque o alvo seria as pessoas se tornarem mais espiritualizadas, se aproximarem de Deus. Se elas estão obrigando ou fazendo com que as pessoas vá a essas igrejas para fazer negócio, né? Trocar a salvação por dinheiro, ou mesmo um negócio pessoal, uma questão amorosa, pessoal, fazer trocas, né? E isso aí não é o certo, não é aquilo que está de verdade lá naquilo que Jesus ensinou para nós. Eu quero lembrar também que não é errado ganhar dinheiro não, gente. Trabalhar, ganhar o seu dinheiro, talvez enriquecer bastante, porque teve mérito, porque conseguiu ser mais inteligente que os outros, trabalhou muito, né, conseguiu fazer negócios de forma a ganhar muita vantagem financeira. Isso não é errado não, porque se cada um trabalhar e crescer, todo mundo cresce junto, né? Aquele que tem mais, ele vai contratar aquele que tem menos para trabalhar para ele, e um vai contratar o outro, pessoas vão montar negócios e assim a coisa vai, né? Vai se desenvolvendo para uma sociedade mais rica. Mas eu estou falando aqui da questão de utilizar do Evangelho de Jesus e utilizar de um livro antigo, né, que é a Bíblia, para poder obrigar as pessoas a dar dinheiro, né? Isso é errado. E isso está trazendo muitos ateus, né? Está construindo muitos ateus. Gente, destruir a fé das pessoas é algo muito difícil, muito ruim. E não deve fazer isso com ninguém. Violentar a fé das pessoas, né? Algumas pessoas buscam curar o corpo. Outras buscam melhorar de vida. Outros querem tirar, né, os empecilhos, as dificuldades do caminho. E acreditam fazer isso, conseguir isso, se derem dinheiro para Deus. No caso, a igreja, ou qualquer que seja ela, ela tem ali os seus representantes que estão intermediando esse negócio com Deus, né? Eu não estou criticando aqui, eu acho que todo mundo deve pensar diferente. As igrejas são necessárias, salvam e tiram muita gente da miséria moral, né? Muitas pessoas usam drogas e abandonam a droga indo para a igreja. Tem que ter o lado bom, né? Aliás, um lado bom muito especial, muito grande. Mas nós estamos pensando aqui, o que construirá essas igrejas, né? Fazendo com que as pessoas acreditem que estão negociando com Deus alguma coisa, né? A religião é religar, né, com Deus e não desligar de Deus. Se a religião se preocupa em questão material de enriquecer, né, os seus membros, de líderes, né, suas lideranças, ela vira outra coisa, né? Essas interpretações pessoais da Bíblia, interpretações estranhas, que não tem ligação com a época em que a Bíblia foi escrita, né? Porque teve um tempo em que a Bíblia foi escrita. Foram várias centenas de anos, talvez de um livro para o outro. Tem livro que distanciam um do outro de 1000 anos ou mais. Então são épocas. Cada época tinha o seu motivo, tinha o seu povo, tinha os seus costumes. E muita gente lê a Bíblia e acha que aquilo ali aconteceu assim, uma coisa atrás da outra, assim, ó. Questão aí de alguns anos e pronto, aconteceu toda aquela história lá. E não foi, né? O Velho Testamento são relatos de quase 4000 anos. E o Evangelho de Jesus já tem 2000 anos, né, que foi escrito. Então cada época que um livro daquele foi escrito, que a Bíblia são vários livros, anexos, né, um anexo ao outro, né? E esses livros foram escritos em épocas diferentes, tem o seu contexto da época, né? Tirar o que aconteceu naquela época, por que aqueles fatos aconteceram, por que eles ocorreram, qual era o tipo de fé que as pessoas tinham naquela hora. Agora chega, coloca então num pacotão, né, faz um sopão de interpretação ali da Bíblia, e a partir daí se montam doutrinas
estranhas, né, que vão vão se separar, né? Vão ser contra o que diz verdadeiramente, o que diz Jesus, né? Então, o que eu ia falando, essas interpretações pessoais, estranhas, elas acabam fazendo com que as pessoas que vão à igreja agora, né, mais modernamente, elas se decepcionem, né, e se declaram ateus, deixam as igrejas, dizem que foram enganados, ludibriados por assambarcadores de esperança. Interessante. As pessoas que furtam a fé, né, das pessoas. O mundo inteiro está desse jeito, gente. É a religião. Todos os estudiosos sabem, se procedermos com a isenção, que a Bíblia trata-se de um conjunto literário muito antigo, aquilo que eu estou falando, que relata o conhecimento espiritualista do homem, desde alguns milhares de anos até Jesus. E também o conhecimento histórico, o que aconteceu no dia a dia daquelas pessoas durante todo aquele tempo. Né? São fragmentos desses dia a dia dessas pessoas. E é claro, né, desde que Jesus chegou e ensinou para nós o Evangelho, ela traz o código moral cristão e a maravilhosa história de Jesus, né? Mas traz também os reflexos humanos. Né? Tudo aquilo de visão que o homem tinha da vida e de tudo, traz também, desde aquela época. Muitas visão retrógrada, atrasada, que hoje não tem mais nem validade, né? Só um exemplo, se você for atrás de proibição na Bíblia, a Bíblia proíbe comer carne de porco. À época as pessoas comiam a carne de porco e elas passavam mal depois de algum tempo, sofriam desmaio e tal. E eles perceberam que era a carne de porco que estava provocando aqueles desmaios, aquelas coisas, até morte, né, das pessoas. Por causa da Ascaris lumbricoides, acho que é esse mesmo o nome da lombriga que dá no porco, né, a tênia, né, eles falam. E essa lombriga, ela bota ovos e esses ovos entram na corrente sanguínea e vão para o cérebro da pessoa. Ali elas eclodem, né, viram vermezinhos e aí a pessoa começa a ficar louca de dor de cabeça ou passa mal, desmaia. E por isso era proibido, mas as pessoas acreditavam que era Deus que tinha mandado parar de comer carne de porco, dizendo que era um bicho imundo. E realmente é, né? Mas, então essas proibições estranhas, né, estão lá. Lá tem também a questão da proibição de comunicação com os mortos, né, em Deuteronômio 18, onde Deus proíbe que se comunique com os mortos. É isso? A tal da necromancia. Mas comunicar com os mortos naquela época acerca de coisas do mundo aqui, que no caso Moisés proibiu e disse que teria recebido essa mensagem de Deus, proibindo as pessoas de fazerem isso. Mas por quê? Porque as pessoas pegavam ali no defunto, né, na pessoa morta, pegavam ela, sacudiam e perguntavam coisas estranhas para aquelas pessoas. Né? Por que aconteceu tal fato? Se eu vou ficar rico algum dia? E essas perguntas estranhas, evocando ali, né, dessa forma e agindo de uma forma que esse morto trouxesse para ele depois a solução para os seus problemas. Era assim que era feito, que as pessoas faziam naquela época. Então as pessoas estão fora do contexto de tudo que acontecia e aí elas ficam trazendo para os dias de hoje. Por exemplo, há uma facção, ou melhor, há uma corrente de religião, né, que proíbe os seus membros de fazer transfusão de sangue. É porque Moisés proibia tomar o sangue um do outro naquela época. Naquela época o pessoal matava o outro para beber o sangue. Não tem nada a ver com os dias de hoje, que você salva a vida fazendo a transfusão de sangue. A pessoa vai se alimentar pela via intravenosa, né, do sangue do outro para poder viver. Naquela época não, se arrancava o sangue do outro e matava, para o outro tomar o sangue para poder pegar todas as virtudes daquela pessoa. Era o que acreditava. Moisés proíbe isso. Então, gente, cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu contexto. E hoje em dia se usa, então, a questão do dízimo para poder essas pessoas se locupletarem, né, com as poucas economias das pessoas que acreditam que há necessidade de dar de dinheiro, né, dar dízimo a Deus.
uma coisa que ficou para trás, lá no Velho Testamento, lá atrás, 4.000 anos atrás, né? Quando Jesus faz o resumo do Evangelho, aliás, o resumo do Velho Testamento, ele diz que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos resumiriam o Velho Testamento. Vê que ele tirou fora aí a questão do dízimo, né? Que era uma questão de costume daquela época, onde existiam os levitas, né? Que é aquele pessoal responsável pela sinagoga ou igreja, e que eles não tinham terras, eles tinham que viver da doação daquelas pessoas ali, e eles tinham por responsabilidade ajudar as pessoas mais velhas que não conseguiam trabalhar, as crianças e viúvas, né, com seus filhos que o marido foi para a guerra ou ficaram viúvas. E então essas pessoas eram por conta do pessoal responsável pela sinagoga, e os levitas. Hoje em dia o governo faz esse papel, ele cobra imposto, né, todo mundo trabalha, né, dá metade para o governo, com essa sanha invencível de querer tomar o dinheiro dos trabalhadores, e tem a obrigação aí de cumprir a parte social, né? Cuidar das viúvas, dos velhos, das crianças, através de ações sociais, né? Através do SUS, que é a questão de saúde para cada um de nós. Então, essa função ela deixou de ser da igreja há muitos anos. Não há razão para o dízimo hoje em dia, né? Se na era medieval a interpretação da Bíblia produziu tantos erros humanos, tantos crimes, tanta violência, né? Lembram lá da época que os próprios cristãos perseguiam outras pessoas que não eram cristãs para poder cobrar delas por não terem se transformado em cristãs, né? E matavam ali na Terra Santa, chamada Terra Santa, né? Que a igreja mandava os soldados, até soldados de 12, 13, 14 anos, 15 anos, para poder tentar tomar a Terra Santa de volta, né? Que lá hoje é Israel, né? Naquela região ali são 3 religiões principais, né? É o cristianismo, o judaísmo e a outra religião que eu esqueci, mas eu acho que é a mais numerosa lá, agora passou da minha cabeça, vou colocar aqui para vocês. E aí, gente, a questão é que, devido a essa falsa apreciação, devido à maldade humana, a religião tem causado muito mais guerra do que as outras causas, né? Muçulmanos, lembrei agora, outra religião lá da região. Então, muitas vezes, o Deus que está na Bíblia não corresponde mais à ideia de Deus que as pessoas têm. As pessoas querem um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus de luz, de bondade. E aí quando elas vão ler lá no Velho Testamento, aquele Deus lá não corresponde ao que elas pensam. E conflita com o Deus que Jesus trouxe depois, né, que é esse Deus que eu estou falando. E aí, lá na Europa, por exemplo, as igrejas estão fechando, né? As pessoas começam a conflitar com a razão e com o bom senso adquiridos, resultado da reflexão e da inteligência. Agindo assim, então, as igrejas, religiões cristãs, estão decretando o fim delas para daqui a pouco. Nós vamos ver aí o que vai acontecer. Fato que já vem ocorrendo, que eu estou falando, né, de forma acelerada lá na Europa. Muitas igrejas lá se transformaram em bar, né, em outro local de diversão. E também estavam dando lugar a religiões mais fanatizadas ainda, de outras culturas, né, lá na Europa. Chegando o pessoal lá das Arábias e outros lugares lá, e ali está crescendo muito ali as religiões mais radicais, né? Que pode trazer problema mais tarde para os países. É uma religiosidade muito atrasada, muito materialista, né? Então é importante, gente, que o Espiritismo chegue ao conhecimento de todos, trazendo o conhecimento novo, né? O conceito novo de Deus, como inteligência suprema, amorosa, lógica, porque essas pessoas não, eu estou dizendo as pessoas que são descrentes, que se tornaram ateus, né, ou ateias, não acreditam mais nesse Deus mitológico, bíblico, e precisam atualizar as suas ideias a respeito. Sem o que elas se tornaram ateias cada vez mais, juntando-se àqueles que já não são, por sua natureza, pessoas crédulas, né? Porque tem gente que é incrédula, já nasce daquela forma e tem dificuldade de acreditar em Deus.
E o Espiritismo tem por obrigação trazer essa ideia de Deus aí, de Deus amor, Deus bondade, Deus inteligente, né? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Lembrar que Deus, gente, às vezes as pessoas acham que pode dormir e de repente Deus vir falar com elas e tal. Não digo que isso possa ser difícil, que isso não possa ser difícil, porque nós estamos todos ligados nele, né? Mas, em geral, a espiritualidade superior utiliza de espíritos protetores para nos ajudar, nos intuir, nos fazer conhecer a melhor forma de nos tornar melhores, né? Aí a gente vem aqui na obra de Kardec, o Livro dos Espíritos, e a primeira pergunta é um conceito novo de Deus que tem, né? Deus, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É uma ideia nova de Deus, que o Espiritismo traz, profunda, coerente, sábia, e é esse o objetivo nosso, falar desse Deus para aqueles que estão descrentes, que têm dificuldade de entender essa questão. Beleza, gente? Obrigado, que Deus abençoe a todos.